Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Carlinha, você está no ateliê Carla Sampaio. Sejam muito bem-vindos ao meu mundo criativo. No vídeo de hoje, iremos aprender a fazer este porta-moeda aqui, que é um porta-moedas bem grandinho, tá? Ele é bem... cabe batom, dá para colocar espelhinho, então você pode usar como porta-moeda, como mini necessaire, né? Para você carregar ali alguma coisinha dentro da sua bolsa. E a gente vai aprender a confeccionar essa peça hoje. A partir das técnicas que a gente vai fazer nessa peça, a gente vai alterar as medidas e vai fazer um estojo escolar. Ele é exatamente com as mesmas dimensões aqui, só que ele é mais comprido, então ele se transformou num estojo escolar. Então a gente vai aprender a fazer essas alterações e com as mesmas técnicas está confeccionando duas peças. E ainda vou trazer depois um outro vídeo ensinando a fazer uma necessaire, basicamente com as mesmas técnicas, porém eu vou ensinar a fazer um outro tipo de patchwork para estar fazendo o trabalho da necessaire, mas a gente vai montar da mesma forma, mas eu vou fazer uma decoração diferente aqui. Então a gente já tem aí uma sequência aí de aulas com bastante coisa aí, bastante conteúdo. Então vamos começar? Nessa primeira parte do vídeo eu vou estar trazendo a montagem e a confecção do porta-moeda. No segundo vídeo eu vou trazer o estojo. Então já vamos começar aí com as medidas, porque gasta pouquíssimo material para fazer essa bolsinha e ela fica bem interessante. Então para fazer essa bolsinha a gente vai precisar de 2 padrões de tecido, como eu aqui escolhi o composê. Um verde, que é um xadrezinho, tem um desenhozinho aqui, e escolhi um floral, tá? Esse verde ficou com debrum e a parte interna. Então eu vou chamar aqui de principal, que é o tecido de fora, e forro, que é o tecido de dentro. Então a gente vai precisar de 2 tecidos, principal e forro, medindo 15 centímetros por 20. Um pedaço de manta R1, também medindo 15 por 20. 2 tecidos no padrão forro para fazer o debrum, que é esse acabamento aqui ao lado do zíper. 2 tecidos também no padrão forro, ou você pode usar um viés, mas eu prefiro fazer esse viés com o próprio tecido para a gente fazer o acabamento interno, que é assim, ó. Esse acabamento interno aqui, que é feito com viés. 2 tecidinhos também medindo 14 centímetros por 5 para fazer esse acabamento perfeito. Um tecido no padrão do forro para fazer as alcinhas do zíper. Esse puxadorzinho aqui, esses 2 puxadores aqui do zíper. Então a gente vai precisar de um tecidinho tamanho 12 centímetros de comprimento por 5 de largura. Um pedaço de zíper com 16 centímetros de largura, um cursor. Esse cursor aí fica de sua preferência, se é decorado, se não é decorado. Eu aqui, como sempre faço, gosto de colocar um enfeitinho com fita de cetim e uma conta acrílica ou uma pérola. Esse aqui eu vou seguir o padrão do outro vídeo que eu fiz do porta-manicure. Eu vou colocar uma pedrinha de strass com a fita de cetim, que é totalmente opcional. Então vamos começar a montagem? Bom, então já estou aqui com os meus tecidinhos, os 2 tecidos, o principal e o de forro, medindo 15 por 20, mais a manta R1, se você quiser usar a R2 pode, cursor com zíper, e mais os outros tecidinhos que eu já dei na lista. Vou usar para fazer um matelassé uma linha de bordado à máquina, que é 100% poliéster, tá? Mas ela é de bordado à máquina. Vou deixar na descrição as marcas, os padrões para vocês saberem o que eu usei. E uma linha também 100% poliéster da cor azul marinho, né? Que aqui é a predominância aqui da minha peça. Então, para a gente começar, primeiro a gente vai começar pelo matelassé. Então, para fazer o matelassé,
não é difícil, já expliquei nos outros vídeos. Eu costumo fazer o matelassé porque eu ainda estou dominando ainda a técnica do quilt livre, então ainda não tenho segurança para fazer quilt livre. Então eu optei pelo matelassé porque é reto, fica mais fácil para fazer. E eu também gosto do efeito que dá o matelassé. Então eu já expliquei em outros vídeos como faz detalhadamente. Aqui eu vou explicar rapidamente. Para fazer a marcação aqui do matelassé, eu vou pegar só o tecido, marco o meio, fazer um piquezinho. Então o padrão que eu tenho feito é com 45 graus para ficar quadradinho, né? Então aqui a minha régua, aqui na régua ela vem as marcações da angulação. Eu tenho aqui a marcação de 60 graus, de 45 graus e a marcação de 30 graus. Eu vou trabalhar com os 45 graus. Ele faz com que a marcação forme quadradinhos. Para marcar aqui, eu vou pegar essa linha aqui dos 45 graus, vou alinhar aqui com a borda superior do tecido, nessa posição aqui. Nessa parte aqui mais baixa, né? O início aqui da linha. Eu encosto aqui na marcação onde a gente fez. Alinho aqui no piquezinho que a gente fez no tecido. Aqui ao longo do tecido. Coloco essa linha de 45 graus aqui bem em cima do tecido. E faço o primeiro risco. Para fazer o outro lado, eu tombo a régua para lá. Alinho também essa mesma linha aqui de 45 graus aqui no iniciozinho na marcação, alinhei aqui e vou fazer o risco aqui. Essa é a primeira marcação. A partir daqui a gente mede. Vou botar essa régua aqui para mais fácil de ver. Ó, a régua aqui é de 1,1 centímetro, então eu vou marcar 2,5 centímetros e vou fazendo as linhas. Então eu alinho aqui em 2,5 em cima da linha que a gente acabou de fazer e risco. Vou fazendo isso até completar o final. Depois eu viro e faço a mesma coisa, alinho aqui em 2,5 e risco daqui até o final. Então eu vou fazer isso e já volto. Então fiz aqui toda a marcação de 2,5 em 2,5 centímetros. Agora a gente vai pegar só essa parte aqui da manta no lado que é fofinho. Tem aqui é o lado resinado e aqui é o lado fofinho. Então no lado fofinho vou colocar o tecidinho aqui, dar uma alfinetada para segurar isso aqui e passar a costura aqui em cima de cada linha. Aí eu vou usar a linha de bordado para fazer essa parte. Então vou dar uma alfinetada. Ó, alfinetei tudinho, aqui dá para ver alguns alfinetes espalhados. E aí a gente vai fazer a costura aqui bem em cima da linha, fazendo esse quadriculado aqui. Bom, trouxe aqui tudo costuradinho, não sei se está dando para ver. Mas aqui dá pra ver tudinho. Fiz todas as costuras, depois fiz uma costurinha em volta, bem na beiradinha, só pra segurar mesmo. Agora a gente vai pegar esse tecidinho aqui pra fazer o debrum. Esse tecidinho que tem 16 por 5. A gente coloca ele aqui avesso em cima do direito, aqui nessa beiradinha. Mas antes, eu vou fazer uma correção aqui nessa medida. Esse tecidinho aqui que a gente vai fazer o debrum, eu vou diminuir ele a largura, porque 5 centímetros eu tô achando grande demais. Então eu vou diminuir 1 centímetro aqui. Ó, diminuir 1 centímetro aqui, vou fazer aqui também. Pronto, assim vai ficar melhor. Então são 2 tirinhas de 4 centímetros por 16. Já vou deixar o PDF corrigido aí para vocês. Então a gente tem aqui já o nosso tecido metalaçado. Vamos pegar aqui o direito para cima, alinhar aqui na bordinha de 15 centímetros. Então a gente vai
Botar uns alfinetinhos aqui e passar uma costurinha de segurança aqui bem na beiradinha, só para prender. E depois a gente já vai colocar o zíper. Vou fazer dos dois lados, tá? Vou dar uma costurinha bem fininha aqui na beiradinha. Ó, costurei aqui dos dois lados. Uma costurinha bem na beiradinha, com menos de 0,5, né? Menos de meio centímetro. Agora eu vou pegar o zíper com o serrilhado para baixo. Vou dividir aqui. Vou pegar o serrilhado e colocar para essa parte de cá. Serrilhado para baixo. E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma costurinha aqui na beiradinha. Ó, serrilhado pro tecido, né, pro direito do tecido e para a parte interna aqui da peça. Agora eu vou passar a costura aqui também, dos dois lados. Pronto, ó, costurei aqui dos dois lados. Agora a gente pega o forro e coloca direito com direito aqui em cima. Aí alinha aqui a parte da manta com o forro direitinho e deixa essa sobrinha aqui pra gente tirar depois que costurar. Alfineta tudo para não sair do lugar. E aqui você já passa a costura bem rentinho aqui no zíper. Já pode passar ou com calcador de zíper ou com outro calcador, mas que deixa a costura assim bem próxima ao zíper. Que essa aqui já é a costura definitiva. Alfinetei. Agora eu vou passar a costura aqui bem próxima aqui já ao calcador de zíper. Eu gosto de fazer primeiro uma costurinha na beiradinha para segurar e depois fazer aqui no canto com o calcador de zíper para ficar bem certinho, para não ter risco disso aqui sair do lugar. Então eu faço sempre costura a costura, etapa por etapa, porque isso vai facilitando. Fiz a costura aqui na beiradinha. Agora eu vou trocar o calcador para fazer bem aqui dentro, bem juntinho aqui do zíper. Ó, ficou assim, com duas costuras, uma mais na ponta que eu fiz primeiro para segurar, depois eu fiz a mais interna, sendo que eu não usei nem o calcador de zíper não. Eu usei esse outro calcador aqui que eu vou mostrar, que é esse calcadorzinho aqui que eu descobri que é maravilhoso. Se você aí não tem, é só você usar o calcador de zíper normal. É porque eu não quis que a costura ficasse tão em cima do zíper. Vou mostrar para vocês a peça virada, para vocês entenderem. Ficou um pouquinho afastado, deixou um espacinho. Você poderia ter feito para ficar assim bem com o calcador de zíper, ficaria assim. Mas como eu achei tão bonitinho aqui esse zíper rosinha aqui nesse meio do azul marinho, eu quis deixar ele aparecendo um pouco mais. Por isso eu usei esse outro calcador aqui para dar essa margem maior. Vou agora passar isso aqui, assentar essa costura aqui para a gente poder continuar. Passei aqui, assentei bem a costura, passei também o ferro aqui para tirar a marcação do giz e aqui bem passadinho para aderir o tecido na manta. Aí agora vou pegar nesse paninho aqui, nesse debrum, vou fazer uma dobrinha e fazer uma costura aqui para fazer esse acabamento dos dois lados, desse lado e desse outro aqui também, ó. Fazer aqui, ó, dobra aqui bem rentinho e faz a costura aqui para segurar esse debrum. Fiz a costura dos dois lados, ficou assim, ó, por dentro já segurou esse forro para ele não voltar aqui quando você for utilizar o zíper, ele não vai voltar e travar o zíper. Então ele já ficou preso aqui dos dois lados. Agora
Você pode colocar a sua etiqueta do seu espaço, do seu ateliê, se você tiver, ou se quiser é só pular para o passo seguinte, que é o de fechar. Eu vou rapidinho colocar uma etiqueta minha aqui, que eu acabei esquecendo de colocar antes de botar o forro, mas eu vou colocar aqui mesmo só para vocês verem. Eu vou pegar e vou marcar aqui 1 centímetro a partir aqui do debrum. Coloquei a régua aqui bem em cima, fazer uma marcação aqui, 1 centímetro aqui, e vou marcar o meio também. Aí o meio você marca a partir aqui dessa área da manta. Então, junta aqui a manta para marcar o meio. Ó, marquei aqui o meio. Então, vou pegar aqui a minha etiqueta também, vou marcar o meio e vou colocar aqui, ó. Centralizei aqui na marca da dobra, alinhei aqui na parte de cima. Aí vou fazer uma costurinha aqui, vou colocar linha branca em cima e linha azul marinho embaixo, da mesma cor do forro. Olha, gente, ficou assim, tá? Vou costuradinho aqui, quase não aparece. E agora sim, a gente vai colocar o zíper. Depois fazer esse acerto aqui. Vou acertar um lado primeiro, depois a gente coloca o zíper e acerta o outro. Ó, acertei esse ladinho aqui. Agora a gente vai colocar o zíper, depois é só cortar esse excessozinho aqui. Então, o zíper tem que ser colocado com a peça ao avesso. Assim, tá? Então aqui você já tem um lado certinho. O outro você vai colocar o zíper e cortar esse excesso. Então, deixa eu colocar aqui. Dá uma encaixadinha de um lado, depois vem para o outro lado. E empurro os dois juntos, e eles encaixam. Eu vou passar de novo para ele ficar fechado dos dois lados. Passou certinho. Deixa ele aqui no meio. Dá só esse acertinho que ficou faltando aqui. Acerta aqui o outro lado. Agora, a gente junta aqui no zíper, bem certinho aqui, para marcar o meio aqui desse lado aqui, desse outro lado. Então, eu vou marcar aqui esse outro lado aqui. Fazer a mesma coisa aqui desse lado aqui. Pronto, eu marquei o meio. Então, esse meio aqui a gente vai ajeitar aqui em cima do zíper. A gente alinha para poder a gente fazer o acabamento final. Só que aqui a gente vai precisar das alças, né, dos puxadores do zíper. Então, eu vou fazer agora, para a gente colocar aqui e depois costurar. A alça, a gente vai pegar aquela tirinha que é de 12 centímetros por 5. Eu vou passar como se fosse um viés. Dobro para dentro, depois dobro de novo até o meio, dobro até o meio, e ele vai ficar uma tripinha assim, ó, costuradinha, bem acabadinho. Então eu vou passar e venho mostrar para vocês como ficou. Ó, passei aqui, dobrei ao meio, depois cada metade eu dobrei de novo, passei bem passadinho, deixei bem vincado. Agora eu vou fazer 2 costurinhas paralelas para segurar isso aqui. Fiz 2 costurinhas bem na beiradinha, tá? Aí eu vou pegar isso aqui e vou dividir ao meio, que vou usar para os dois lados. Dividir ao meio e vou usar assim, um de cada lado. Então eu vou pegar aqui, alinhar aqui a marcação com o meio do zíper, sendo que eu vou colocar uma argolinha dessa aqui, ó,
bem aqui no meio, bem aqui na direção do zíper. E aqui eu vou passar uma costurinha. Então alinha certinho, arruma aqui dentro, ó, pra ficar bem certinho. Coloca a marcação aqui bem na direção. Vou colocar uma presilhinha aqui pra segurar. Fazer a mesma coisa desse lado aqui. Ele tá aqui, alinhei. Vou pegar aqui dobradinho. E eu vou colocar bem aqui dentro. Bem aqui no meio. Vou fazer essa costurinha de cada lado e trago aqui pra gente ir pro próximo passo. Pronto, ó. Fiz uma costurinha reforçada de cada lado com retrocesso. Agora a gente vai fazer o acabamento e ela já vai estar pronta. Só vai faltar a caixinha de leite. Então, ó, peguei o meu tecidinho aqui, que tem 14 centímetros por 5. Vou colocar aqui, ó, alinhado aqui, direito para cima. Pego aqui, divide direitinho e dobro aqui. Aqui a gente faz uma costura, faz aqui com retrocesso, vem e finaliza com retrocesso também. Pronto, gente, ó, costurei aqui com a largura do pé da máquina, né, que é 0,75 centímetros. Dei retrocesso aqui no início, no final, dos dois lados. Agora é só desvirar isso aqui pro direito e a gente vai arrumar isso aqui para fazer uma costurinha legal. Fazer um cortezinho aqui, que eu achei que tá um pouquinho grande. São todas essas tirinhas aqui iniciais, pode ser com 4 centímetros. Eu vou tirar aqui 1 centímetro. Tirei 1 centímetro, vou tirar do outro lado também. Então, peguei aqui, ó, vou dobrar aqui pra cá, dar uma dobrinha, prendi, pra depois fazer só uma costura reta aqui, com retrocesso no início e no final. Então, vou fazer essa costurinha aqui. Ó, costurei aqui dos dois lados, de retrocesso no início e no final. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai abrir e marcar as caixinhas de leite. Então a gente pega aqui e já marca. Essa dobrinha aqui a gente já faz uma marcação com o giz em todos os lados. E aí é assim, ó, a gente pega bem na direção dessa costura aqui e leva essa marcação aqui. A gente abre aqui, faz um triângulo e alinha essa costura daqui que a gente acabou de fazer com a marcação. Você vai sentindo com as mãos se tá alinhado, que não tem como você visualizar. Então você vai sentindo. Sentiu que tá na direção? Prende com alfinete ou com presilha, que são esses pregadorzinhos aqui de patchwork. Eu ainda gosto de colocar um alfinete aqui para ele não desalinhar o centro. Aí você prende todos os 4 lados da mesma maneira. Pronto, prendi os 4 biquinhos. Aí agora a gente vai marcar para fazer esse formato de trapézio, que é esse formato aqui. Ele em cima ele fica mais fechadinho, embaixo ele fica mais abertinho. Então a medida é diferente aqui na marcação. A parte de cima, que é próxima ao zíper, a gente marca da costura
até aqui 3,5 na parte mais próxima do zíper, são 3,5, e na parte de baixo a gente marca 2 do biquinho até aqui, 2 centímetros, aqui 3,5 e aqui 2. Então eu vou fazer nesse aqui, embaixo 2, em cima são 3,5. E aí a gente vai fazer uma costura aqui. Fiz aqui a marcação, 3,5 em cima, 2 embaixo, liguei os pontos. Vou fazer isso em todos os 4 lados. Então agora é só passar a costura aqui com cuidado, porque aqui ficou um bolo de tecido bem grande, né? Aqui onde a gente colocou o viezinho para dar o acabamento. Então você costura com cuidado, mas costura aqui dando retrocesso e já vai estar pronto. Fiz aqui as costuras nas 4 pontas. Agora a gente já desvira, porque de costura a gente já terminou. Essas pontinhas aqui a gente vai deixar assim mesmo, porque é pequenininho, então ela fica aqui dentro, né, ajudando até a dar uma estruturada aqui nesse cantinho. Ó, vira os 4 cantinhos arrumando e tá prontinho. Olha só que bonitinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar só um pequeno enfeite aqui nesse zíper, que é uma fitinha de cetim e 2 pedrinhas strass. Então, vou fazer da mesma forma que eu já fiz no vídeo do porta manicure. Acertar aqui a pontinha, dar uma queimadinha para não desfiar mais. Agora a gente pega as 2 pontas de uma vez, passa aqui pelo elo do zíper, passa as pontinhas por dentro da laçada, né? Ficou aqui, passa as pontinhas aqui e puxa. Vou pegar aqui minhas 2 pedrinhas de strass. É um strass base reta, de 4 milímetros. Então vou passar aqui minha colinha na fita. Eu colo primeiro aqui as 2 pontinhas, um micro pingo de cola aqui, daí eu boto mais um pinguinho aqui pelo lado de fora. Para quem não sabe, eu tô usando aqui um palito pega strass, como se fosse um pauzinho de manicure, um palitinho de manicure, sendo que ele tem uma cerinha aqui na ponta que ele gruda o strass para você trabalhar e aplicar ele no lugar certinho que você deseja. Agora aqui eu vou colocar mais um pinguinho de cola aqui desse lado de cá, na mesma direção, bem pouquinho. Ó, palitinho, ó, ele gruda, ó, e você consegue posicionar o strass onde você quer. Daí aqui é só dar uma apertadinha, segura por alguns minutinhos para ele aderir e olha como ficou dos 2 lados.
Então, ficou assim o nosso porta-moedas Big. Olha o strasszinho dos dois lados. Por dentro, com as duas alcinhas. Então, essa foi a primeira parte do vídeo. A segunda parte vai ser na sequência, vai ser o estojo, que é basicamente a mesma coisa, a gente vai estar alterando medidas. E vai ter ainda uma terceira fase que eu vou fazer a nécessaire. Então, fica ligado, não perde os próximos vídeos, porque tem bastante conteúdo, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Bye, bye! Thank you.